comigo lá em Romanos, que é o capítulo chave do nosso retiro, Romanos 12. Então diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos, o vosso culto, não é? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo, que é o quê? Racional. E não, mas para glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Deus, te louvo, te agradeço pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. E ela é espada que penetra os corações. Deus, que cada coração aqui esteja cativo, a mente de cada jovem cativa a tua palavra, e que o inimigo não tenha nenhuma liberdade de agir nos corações, mas que sim, a tua palavra vá de encontro a cada coração aqui nesta manhã, e que cada um saia daqui hoje edificado, ó Deus, pelo teu Espírito, edificados pela tua palavra, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, falamos muito sobre metanoia, sobre mudança de mente, sobre mudança de pensamento, sobre mudança de comportamento. Porque quando o Espírito Santo nos chama, quando você recebe esse dom da graça de poder se encontrar com Cristo, a metanoia ela tem que ocorrer. A mudança de mente ela tem que ocorrer. Um crente que não ocorre essa mudança, essa metanoia. O pastor Antônio, dias atrás, até pregou lá na igreja sobre nós não podemos questionar a salvação do outro, porque nós não estamos dentro dele. Mas a Bíblia também diz que pelos frutos conhecereis. Então essa metanoia faz com que você apresente frutos para o Senhor. Faz com que a sua vida não seja a mesma. Faz com que você mude comportamentos, pensamentos e ações. Eu fico às vezes pensando que num acampamento como este, de jovens, geralmente parece que dá mais trabalho do que acampamento com crianças. E nós, os pastores, nós temos a incumbência muitas vezes de chegar aqui na frente e trazer uma palavra de repreensão para pessoas que são adultas, pessoas que já têm uma certa compreensão das coisas de Deus, e nós temos que vir aqui no púlpito muitas vezes para chamar a atenção de pessoas que não querem obedecer, de pessoas que querem andar segundo as suas próprias regras e não as regras estabelecidas pelos pastores que fizeram o retiro. E aí a gente muitas vezes tem que ver, como foi ontem falado, chamar a atenção de pessoas adultas. Aí eu pergunto a vocês, que mudança de mente é essa que ocorreu em nós? Que transformação foi essa que nós dizemos que vamos mudar uma geração, que vamos mudar o mundo, se essa mudança ainda não ocorreu em nós? Se nós ainda não somos aquilo que o mundo espera que nós fôssemos. Cantar, dançar, isso é tudo muito bom, irmão. Só que o mundo não olha para isso. E eu sou músico. Irmãos, eu vou contar um pequeno testemunho para vocês. Eu nasci em 1975, numa cidadezinha chamada Pinheiros, no Maranhão.
Fui embora para Brasília com 6 meses de idade. Meus pais se radicaram lá, foram trabalhar lá. Então, me criei a vida inteira dentro de Brasília. Minha mãe espírita, kardecista. Com 4 anos de idade, meu pai separa-se da minha mãe e passo a ser criado apenas pela minha mãe. Eu e meus 2 irmãos. Nós éramos 3. Com 8 anos de idade, minha mãe se converte. A palavra de Deus entrou dentro da nossa casa pela primeira vez. Irmão, a palavra de Deus entrou de uma forma tão inusitada dentro da minha família, dentro da minha casa. Minha mãe, ela teve outro relacionamento com um rapaz. Desse relacionamento veio o meu 4º irmão, meu 3º irmão, aliás. E essa pessoa morou com a minha mãe durante 6 anos. E ele era desviado. Era viciado em heroína e cocaína. Era carioca e estava morando em Brasília. Irmão, a palavra de Deus chegou ao coração da minha mãe através dele. Ele chegava às vezes em casa drogado. E minha mãe, sofrendo de uma profunda depressão, ele pegava o Evangelho de Mateus e começava a ler para minha mãe. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, até que veio a graça sobre a vida da minha mãe. Até que ela experimentou quem era o Espírito Santo. Irmão, o Evangelho, quando tem que alcançar o coração de uma pessoa, ele chega da forma mais inusitada, mais inesperada. Esse camarada, ele era muito agressivo, ele batia na gente, nós não podíamos jogar bola, que ele batia. Certa feita, ele me deu uma surra com, quem lembra daqueles rádios que tinham umas antenas de ferro, né? Aqueles rádios antigos. E ele me pegou com uma antena daquela, irmão, ele me marcou todinho, eu fiquei parecendo uma zebra, todo marcado, uma surra que ele me deu. E aí houve uma confusão, que aí meu pai, há 6 anos não aparecia, meu pai apareceu. 6 anos eu não via meu pai aparece. Meu pai arrumou uma confusão com ele. E minha mãe, então, naquele momento, minha mãe se separou. Até porque o Evangelho, a graça do Senhor já tinha alcançado o coração da minha mãe. E ela entendia que aquele relacionamento não era mais para ela. Ela não era casada, então ela deixou. Olha só, irmão, o Evangelho entrou de uma forma tão inusitada na vida da minha família. Aos 12 anos de idade, eu fui morar com meu pai. Participei, irmão, de tudo o que diz respeito à igreja na minha infância. Encontros, retiros, tudo que diz respeito à vida de uma criança pré-adolescente dentro da igreja, eu experimentei. E com 12 anos, então, meu pai apareceu, e geralmente a gente tem aquela ilusão que o pai é o super-homem, né? E meu pai, depois de 6 anos, quando apareceu trazendo presentes, né? Comprando o nosso carinho, o nosso amor. Então, criança, você já viu? Criança, eu não tinha bicicleta, meu pai me deu a minha primeira bicicleta. Oh, que maravilha! Aí meu pai fala, então, agora eu quero que vocês venham morar comigo. E aí eu fui morar com meu pai, com 12 anos de idade. Irmãos, nunca mais quis saber de Deus. Nunca mais quis saber do Evangelho. Me esqueci de Deus. Tomei birra da igreja. Minha mãe era uma alta funcionária da Eletronorte. Ela largou tudo para ir para o seminário Ceteban. Primeira turma
do CETEBAN em São Luís do Maranhão. Minha mãe larga tudo que ela tinha pelo chamado que ela falava que Deus tinha dado a ela, e ela vai embora para São Luís do Maranhão. E eu me revoltei com Deus, porque nós tínhamos uma vida confortável, nós tínhamos uma boa vida, vivíamos bem, ela ganhava bem, e de repente minha mãe deixa tudo por causa de um Deus da imaginação dela. Se imaginava eu. E eu e meus irmãos ficamos revoltadíssimos. Eu fui morar com meu pai, eu e meu segundo irmão. Com 12 anos, irmãos, já tinha uma vida meia turbulenta e torta. Morava na cidade satélite, quem conhece Brasília aqui sabe, Taguatinga. Morava em Taguatinga e então eu morava numa rua onde a barra era pesadíssima. Era uma rua que quando falava assim, ó, mora lá na QND 44, o pessoal falava, assiste, não mexe não. Não mexe não. E eu era roqueiro, irmão, sempre gostei de um rock and roll, amém? E gosto até hoje. Sempre fui envolvido muito com música. E aí fui crescendo naquele ambiente de violência, naquele ambiente de drogas. Irmãos, com 12 anos eu tive a minha primeira experiência sexual. Eu era o papa empregado da casa do meu pai. Com 12 anos eu tive a minha primeira experiência sexual. Eu falo isso, irmão, eu nunca contei isso em lugar nenhum, em nenhum culto. Minha esposa é prova disso. Nem ela sabia. Eu não gosto muito de tocar no passado. Eu meio que tirei os retrovisores para não olhar para trás, olhar sempre para frente, olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé. O passado passou, já era. Eu não gosto muito de lembrar, mas eu acho pertinente contar isso aqui hoje. É um momento pertinente para isso. Comecei a beber, porque na casa do meu pai havia bebidas. E meu pai gostava muito de uísque importado. E meu pai era daqueles pais liberais. Só que ele falava assim, ó, meu filho, não beba. Só que o exemplo fala mais do que as palavras. Meu pai saía, eu ficava em casa, geralmente eu cuidava do meu irmão mais novo, ia trabalhar. E eu comecei a experimentar os uísques que tinha na prateleira de casa. Bebia o uísque e enchia d'água, para ele não perceber. Até o ponto que o uísque ficava tão branco que ele sabia que estava acontecendo alguma coisa. E com 12, 13 anos eu já estava afundado na questão da bebida. Tínhamos uma vida muito boa. A casa do meu pai era muito bem empregado. Minha madrasta me tratava como uma mãe. Mas, irmãos, eu comecei a andar por este caminho. Depois me envolvi com música. E eu tinha uma banda que nós fazíamos o cover de uma banda chamada Metallica, quem conhece? E eu era o James Hetfield, irmão. Era o James Hetfield. Eu era um vocalista. Irmão, não falava nada em inglês. Ficava o dia inteiro escutando aquelas músicas para pegar o inglês certinho para poder cantar. E fui trabalhar numa rádio também, onde priorizava a questão do rock and roll. E fui trabalhar nesse meio. Com 15, 16 anos, eu estava tocando uma banda. Vivia, quem conhece Brasília aqui? Porão do Rock. Vivia no Porão do Rock. Lá no Porão do Rock, conheci o pessoal do Raimundos, conheci o pessoal do Ramones. O último show que o Ramones fez no
no Brasil. Irmãos, uma vida totalmente desregrada, afundada. E quem começa na bebida geralmente passa para quê? Para as drogas. E foi onde eu fui parar. Quem ia na minha casa, meu quarto todo preto, com fotos, irmão, não dava para achar a maçaneta da porta do meu quarto. De tanto pôster de demônio, de banda. Minhas roupas eram todas pretas, com caveira, com símbolos satânicos, anel de caveira nos 10 dedos da mão, brincos na orelha. Tenho nada contra o brinquinho não, viu, irmão? Amém? Amém. Mas se você não tem também, eu não aconselho por outro. E esse era o quadro do pastor Sandro até os 18 anos, 19 anos. Até um dia que eu deitei, fui dormir e Deus falou comigo. E eu não entendi. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Um espírito maligno começou a me atormentar no quarto e eu não conseguia dormir. Nisso, irmãos, minha mãe estava orando por mim. Irmão, sempre fui muito revoltado com o crente. Eu sempre fui muito revoltado com a igreja. Por causa do chamado da minha mãe. Ontem, quando eu vi o pastor Antônio falando para alguns jovens aqui, ó, jovem, você vai pendurar o seu diploma na parede, e seu pai não vai entender. Eu fui tremendamente tocado lá atrás, porque foi a mesma coisa que eu senti quando minha mãe abandonou tudo, inclusive nós, para correr atrás de um Deus que ninguém nunca tinha visto. Eu não entendia isso. E aquele espírito maligno começa a me atormentar naquele quarto, e de repente eu passei uma semana e meia, 2 semanas sem conseguir dormir. E quem perde uma noite de sono sabe o quanto é difícil você recuperar. Agora ficar 2 semanas sem dormir. E estava tendo, foi umas 2 semanas antes do retiro dos Jovens Livres em Goiânia. Havia retiro de carnaval lá nos Jovens Livres. Minha mãe já estava morando aqui em Rio Verde. E minha mãe foi nos visitar. Ela ia 2 vezes ao ano nos visitar em Brasília. Ela estava no Pará, trabalhando numa aldeia indígena, tomando conta de uma igreja lá no Pará. Irmão, isso me indignava. Minha mãe, uma mulher que tinha um bom emprego, uma boa reputação, de repente minha mãe estava numa aldeia indígena. Minha mãe foi me visitar período de carnaval, um dia antes do retiro. E ela chegou na minha casa, eu não estava em casa, e ela entrou no meu quarto, e ela conta até isso. Ela disse, quando entrou no meu quarto, falou, meu Deus do céu. Ela disse que abriu as gavetas de uma cômoda que eu tinha no quarto. Ela abriu, viu minhas roupas, abriu o guarda-roupa, viu minhas roupas, falou, meu Deus do céu. Meu cabelo era aqui assim, irmão, ó. Quando eu cortei, eu até vendi. Quando eu cheguei em Rio Verde, cortei, tive que prender, né? Um cabelão bonito. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha acabado de orar dentro do meu quarto.
falando: Senhor, eu não aceito essa condição na vida do meu filho. Eu não fiz um filho para isso. Eu não tive ele para isso, porque ele é promessa do Senhor na minha vida. E o Senhor prometeu que o meu filho seria profeta. Irmão, quando eu cheguei em casa, quando eu bati o olho na minha mãe, eu nem abracei. Eu falei: mãe, vai ter algum retiro esse final de semana? Ô meu filho, Deus me mandou aqui para te buscar. Cheguei no retiro em Goiânia, dos jovens livres. Irmãos, nenhum crente se aproximou de mim. Nenhum daqueles jovens, daquelas pessoas que estavam ali se aproximou de mim. As pessoas tinham medo de chegar perto de mim por causa da minha aparência. Sabe, mas quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele não vai olhar a sua aparência. Quando Deus tem um chamado na nossa vida, Ele não olha a aparência. Veio uma missionária presbiteriana da África, que estava aqui no Brasil de férias, bem pretinha, bem humildezinha. E eu já estava revoltado porque as pessoas não conversavam comigo. E tinha muita gente de Rio Verde lá. Muitos pastores de Rio Verde estavam lá. E minha mãe, na época, ela trabalhava na segunda igreja presbiteriana, ela era missionária lá. Ela juntamente trouxe o Gênesis para cá na época, no começo. A casa de recuperação, Gênesis. E ela fazia as triagens lá. E ela ficou sem entender o porquê as pessoas não se aproximavam de mim, as pessoas não conversavam comigo, se eu estava lá naquele ambiente, para que as pessoas pudessem trazer a palavra de Deus para mim. Deus usa uma missionariazinha da África para chegar perto de mim. E Paulo está sentado. Eu lembro até hoje. Eu estava sentado atrás, revoltado. Quando aquela mulher chegou do meu lado, ela sentou e ela abriu a boca, irmão. Aí eu entendi o que é a graça irresistível. Aí eu entendi, meu irmão, o que o Espírito Santo pode fazer na vida do ser humano. Que quando Ele chama, ninguém resiste. Se Deus te chamou e você está aqui hoje, é porque você não teve como resistir a essa graça. E essa graça, ela traz mudança de pensamento. Irmão, queridos jovens que aqui estão, eu quero dizer para vocês: não vivam uma vida cristã superficial. Tudo isso que é feito aqui, eu falo muito para as pessoas, eu sou meio conservadorzão, viu? Apesar de ter saído de um mundo muito conturbado, eu sou meio conservador com algumas coisas. Isso aqui para vocês é muito bom, é legal, mas se não houver mudança, transformação de mente, irmão, não vai adiantar de nada. Se vocês, o pastor Marcondes, ele falou algo aqui no começo, ele falou que alguns jovens chegaram perto dele e falou que não queriam mais ir embora, se pudesse morar aqui. E aí eu lembro no capítulo 17 de Mateus, e também está relatado lá em Marcos capítulo 9, quando Jesus sobe no monte da transfiguração e leva Pedro, Tiago e João. E eles veem aquele momento de transcendência, e eles ficam maravilhados
com aquele momento de culto ali. Eles não tiveram como abrir a boca para falar nada, mas eles experimentaram a transcendência, o poder de Deus naquele lugar. E Pedro chega e fala para Jesus: ó Jesus, nós queremos morar aqui. Vamos ficar aqui, como cantou aqui, né? Aqui é o lugar de se ficar. Aqui tem poder, aqui a gente vê o Senhor na sua glória, aqui nós vemos a glória de Deus. Aqui é o lugar de se ficar. Acaba aquele momento, Jesus não fala nada. Termina aquele momento e Jesus fala: vamos descer. Irmãos, chegou o dia e a hora de nós descermos. Chegou o momento de nós irmos para a cidade. E tudo que nós ouvimos aqui, e tudo que nós recebemos do Espírito Santo neste lugar, chegou o momento aqui desse exército que aqui foi treinado voltar para a cidade. Os de Uruana aqui em Uruana, os de Santa Helena aqui lá em Santa Helena, os de Rio Verde lá em Rio Verde, os de São Simão em São Simão. Nós estamos aptos agora para chegar na cidade e mudar a história da nossa cidade. Sabe por quê? Porque eles experimentaram o poder e eles queriam ficar lá, eles não queriam mais ir embora. Jesus fala: vamos descer. E quando eles descem, a primeira coisa que aparece é o endemoniado. Chegou lá embaixo, pelo amor de Deus, acabamos de experimentar o poder de Deus, vimos a glória do Senhor e agora descemos do monte de cara o endemoniado. Irmão, chegou o momento de você e eu nos levantarmos e dar de cara com os endemoniados. Chegou o momento de nós sairmos, levantarmos, tirarmos as nossas tendas deste lugar e voltarmos para o nosso lugar de batalha, que é na nossa cidade. E você só vai impactar a sua cidade, o local onde você mora, a sua família, aqueles que te rodeiam, se essa glória, essa transcendência experimentada aqui em cima do monte, ela for revelada lá. Se você chegar lá e nada mudou, irmão, eu sinto lhe dizer, palavras, exemplos, falam mais do que palavras. Exemplos falam mais do que palavras. Eu falei isso lá na igreja, que o nosso discurso fala menos do que as nossas ações. E aí nós vamos levantar acampamento e nós vamos encontrar com o endemoniado. E aí, irmão? O que você tem para oferecer? Qual a metanoia que ocorreu na sua mente? Qual a mudança que ocorreu no seu coração? Será que essa graça verdadeiramente está na tua vida, está no teu coração? Será que verdadeiramente você entendeu aquilo que aqui foi falado? Irmão, geralmente é difícil pregar para jovens, que parece que o jovem ele ouve e ele não guarda. A gente fala, acaba de falar aqui, já está fazendo de novo lá fora de novo, a mesma coisa. Vivemos uma geração que não ouve mais. Irmãos, em toda a rebeldia que eu vivi, eu com Deus, teve uma coisa que eu nunca fui: desobediente. Eu sempre fui muito obediente à minha mãe. Eu sempre fui muito obediente ao meu pai. Toda a rebeldia que eu vivi, todo o processo que eu passei no mundo, essa culpa eu não levo, de ser desobediente.
Geralmente, quando uma ovelha dá um problema para o pastor, pode procurar como ele é lá na casa dele com os pais. Irmão, quando a Bíblia diz honra pai e mãe, não está falando, se o seu pai for bonzinho, se sua mãe for boazinha, não. É honrar pai e mãe. É igual o casamento, irmão. Você entra no casamento hoje, presta atenção, faça um test drive antes de entrar num relacionamento com um rapaz, viu? Viu, moça? E você, moço, rapaz, também faça um test drive. Quando eu falo test drive, não é ir para a cama não, viu? Amém? Amém? O test drive é ir lá no quarto dela. Minha sogra, como é que ela é? Deixa eu dar uma espiadinha aqui na porta. O quarto tá meio bagunçado, né? E geralmente a mãe fala, essa menina aí é meio custosa, viu, meu filho? Você casar com ela, você vai sofrer. Não frita um ovo, não faz um arroz. Faça o test drive. Entra no relacionamento de qualquer jeito, daqui 6, 7 meses está separado. Mas eu estou esperando uma mulher que Deus vai me dar. Deus não vai te dar não, irmão. Deus vai te dar não. Deus colocou esse direito de escolha, de você escolher sua mulher. Por isso Ele deu o que para você também? Tempo para você analisar. Analisa. Não entra de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque se você casa com um camarada que bate na mãe, ele vai bater em você. Mas ele é tão carinhoso comigo, mas bate na mãe dele, pastor, vai bater em você. Mas ela é tão bruta com a mãe dela, irmão, pode ter certeza que não vai conseguir ser submissa a você. Isso, irmão, eu estou falando de crente, eu não estou falando de gente do mundo, não. Eu estou falando dos nossos jovens dentro da igreja, que ouvem a palavra, mas parece que estão, como Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, estão com comichão no ouvido. Não conseguem processar, não conseguem deixar o Espírito Santo fazer. E o Espírito Santo nesses dias quer levantar jovens que verdadeiramente ouvem a sua voz. Amém. Se você é esse jovem, irmão, nessa manhã aqui neste lugar, deixa Ele falar contigo. Amém. Deixa Ele mudar, deixa Ele fazer uma transformação, deixa Ele trazer uma transformação tão grande na tua vida que você vai ficar maravilhado do que Ele faz, do que Ele pode fazer, do que Ele é capaz de fazer, e Ele vai alcançar o teu coração nessa manhã. Glória a Deus. Eu ia falar aqui a respeito de um tema que diz assim, as características de um jovem triunfante. As características de um jovem triunfante. As características de um jovem transformado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Vou ser bem breve, bem rápido. Primeira Samuel 16, versículo 17, diz assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei a mim. Respondeu um dos moços: eu vi um filho de Jessé,
o belemita, que sabe tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem, tem boa aparência e o que? E o Senhor é com ele. Irmãos, aqui estão as características de um jovem de Deus, de um homem de Deus. Saul, atormentado por um espírito maligno, manda um dos seus servos buscar uma pessoa, um homem, que tocasse bem. E Davi não só tocava bem, Davi tinha outras características. Davi, aquele pastorzinho lá do campo, que já era rei. Aqui Davi já havia sido ungido a rei por Samuel. Olha só a transição. Davi sai lá da casa do seu pai Jessé, e agora Davi está onde? No palácio, servindo ao rei. Davi, a primeira característica que nós vemos em Davi, ele exerce bem os seus dons. Davi toca, e ele não só toca, ele toca bem. Os jovens chegam na igreja, né? Pastor, eu quero tocar e tal. Eu coloco o camarada ali, ele sabe mal fazer o dó, ré, mi, fá. Irmão, eu já tive experiência de colocar a pessoa para cantar. A pessoa, pastor, eu canto, eu sou do Ministério do Louvor. Aí você põe a pessoa, meu Deus do céu. E o pior de tudo é que depois, para tirar essa pessoa, dá um trabalho. Porque para você chegar e falar, irmã, você não canta, você mia. Dá um trabalho, não dá? Por quê? Porque nós vivemos numa geração em que nós não podemos falar nada mais. Se o pastor delega alguma coisa, o pastor vê que aquela pessoa não dá conta e tenta tirá-lo, a pessoa vai ficar magoadinha. Eu vou sair da igreja porque o pastor me tirou. A pessoa, ela não busca o quê? Aperfeiçoar-se os dons que Deus deu. Faz uma autocrítica, eu não canto bem, eu não toco bem, então isso não é para mim. Eu vou, pastor, o que eu posso fazer? Eu vi que eu não sirvo para esse negócio de cantar mesmo, né? Né, pastor Jessé? Eu não toco nem um gato lá de casa. Então eu não sirvo para esse negócio de tocar e de cantar. Então, pastor, o que eu posso fazer? Aí o pastor vai ver em que ministério você pode ser usado. Qual o dom que você tem para ser bem usado, bem executado. Então Davi, ele era, além de uma pessoa que tocava, ele tocava o quê? Bem. Primeira característica, exerce bem os dons que Deus te deu. Segunda característica de um jovem transformado, de mente transformada, tem as suas emoções, tem autocontrole, não foge das adversidades. Olha o que o texto diz: vi em um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte, é valente e homem de guerra. Davi não fugia, ele era forte, valente e homem de guerra. Não fugia das suas responsabilidades. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele falou assim, as pessoas olharam para ele e falaram assim, menino pequeno desse vai enfrentar um homem desse, nem o exército está querendo. Ele, rapaz, vocês não sabem da minha história, vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem quem eu sou. Eu tomava conta de umas ovelhinhas do meu pai, umas malhadinhas que ninguém queria, que não tinha valor para ninguém, mas para nós era o nosso sustento.
Eu cuidava delas, e quando vinha o leão, eu pegava e matava o leão. E quando vinha o urso, eu ia lá e matava o urso. Então eu tenho treinamento. O Senhor lá no campo me treinou. Vocês não sabem o que eu posso fazer. Era homem que não fugia das suas responsabilidades. Hoje os homens, irmão, misericórdia. Eu tenho pena das irmãzinhas aí, viu, para escolher um marido. Tenho dó. Tenho dó. Os rapazes hoje querem comidinha na mão. Ah, minha mãe fazia para mim. Ah, mamãe fritava o bife assim para mim. Eu falei isso para minha mulher, viu, irmão? Eu vivi isso, viu, irmão? Mas hoje, irmão do céu, nós vemos uma rapaziada aí que precisa criar tipo. Irmãos, quando Deus muda a nossa mente, Ele não muda só por dentro, Ele muda por fora também. E hoje o que nós vemos é que os rapazes hoje, eles não se distinguem mais do mundo. Irmão, eu estou falando em todos os sentidos. Eu estou falando questão até mesmo do visual, das nossas roupas. E eu fico mais encabulado ainda das moças ficar apaixonadas por esses camaradinhos que andam de bermudão, mostrando a cueca, sabe? Irmão, misericórdia. Misericórdia, irmãos. Ah, pastor, é estilo. Irmão, que estilo? Ah, eu sou do rap, então. É do rap, irmão. Mas você precisa parecer um pouco para dizer que é do rap. Eu também era do rock and roll. Ó, eu mudei a minha aparência. Ah, pastor, você está sendo radical. Irmão, não é radical. O Espírito Santo, ele transforma por dentro e ele exterioriza na nossa vida que ele está em nós. Olha o tanto que nós hoje nos padronizamos aos padrões deste mundo. Paulo diz o quê? E não vos conformeis. Tem algumas versões que diz assim: não vos amoldeis, não vos pareceis com o mundo, não sejam parecidos com o mundo, não sejam iguais ao mundo. Vocês têm que ser distintos do mundo, diferentes do mundo. O Evangelho, irmão, ele não precisa de ajudinha para alcançar o coração de ninguém. O Evangelho, quando ele quer trazer uma pessoa, o Espírito Santo vai lá e faz. Ele não precisa de ajudinha, ele não precisa de roupinha, ele não precisa de musiquinha, ele não precisa de dancinha, ele precisa apenas que você abra a sua boca. Amém. E esse Evangelho vai trazer transformação na vida daquele que ouviu. O Evangelho atrai. O Evangelho atrai. Nós estamos tão padronizados, nós estamos tão trazendo as coisas do mundo para o nosso meio. Não tenho nada contra, irmãos, eu vim do mundo. Creio que grande parte aqui veio o pastor Marcondes contou um pouco da história dele aqui. Nós viemos de situações na nossa vida que nós vivemos coisas que muitos aqui viveram e talvez até vivem até hoje. Mas antigamente, dificilmente, nós víamos uma pessoa da igreja tatuada. Não tenho nada contra a tatuagem não, viu, irmãos?
Nada contra. Amém? Glória a Deus. Amém. Mas, depois que a graça te alcança, que o Espírito Santo vem sobre a tua vida, que você entende a mensagem, para que essa tatuagem? Eu vi certo dia atrás, agora o Rodolfo Abrantes falando sobre tatuagem, questionaram ele, porque ele está todo tatuado, e mesmo depois de estar na igreja, ele se tatuou, fez algumas tatuagens, e ele falou assim, ó, eu entendi que agora eu não preciso mais disso. No começo lá eu não entendia isso, mas agora eu entendo que eu não preciso mais disso, porque o Espírito Santo é que atrai. É Deus quem faz a obra na vida dos jovens. É Deus que faz a vida faz a obra na vida das pessoas. É Deus, é o Espírito Santo. Então, tudo que eu faço para chamar atenção não vai fazer efeito se o Evangelho não faz, irmão. Não é a sua tatuagem que vai fazer. Nós estamos nos padronizando ao mundo. Nós queremos fazer as mesmas coisas dentro da igreja que é feito no mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é dura demais. Porque a palavra de Deus muitas vezes vem com um chicote, né? Ontem o pastor Antônio deu uma batida aqui, irmão, até eu senti lá atrás. Falei, Deus, eu preciso mais do Senhor. Eu necessito mais do Senhor. Tanto quando chamou para ministrar, eu nem consegui, que eu estava chorando lá atrás. Minha mulher chegou e falou, por que você está chorando? Por que eu estou chorando, irmão? Quando eu ouço essa palavra vem de encontro a mim, irmão, não tem como não chorar, não tem como não se emocionar, vendo essa palavra transformando, me mostrando aquilo que eu ainda preciso mudar. Não tem como não chorar, não tem como não se emocionar com isso. Segunda característica de um jovem que é transformado, ele não foge da luta. Ele é homem de guerra, valente de guerra, mulher de guerra. Aleluia! Ele está na frente da batalha, ele não é mimimi. Ele não se dói com qualquer coisinha. Irmão, aprenda a se submeter à autoridade. O pastor, quando ele fala alguma coisa, baixa a cabeça, reflete. Você pode estar certo. Estávamos conversando ali atrás sobre isso. O pastor fala alguma coisa, fala pastor Marcos que eu vou para outra igreja, né? Mimizinho demais, não pode tocar mais no bonitinho da mamãe, do papai, porque ele vai sair da igreja. Baixe a cabeça. Se você estiver certo, irmão, depois chama o pastor Antônio, chama o pastor Marcos, conversa, fala, pastor, na minha visão eu estava errado, mas quero pedir perdão. Converse. Isso é estar em batalha, é vencer as suas vontades, é vencer a sua carne, é transformar a sua mente. Isso é ter mente transformada. Isso é ter vida transformada. Terceira característica de um jovem transformado: sabe como se apresentar. Nós já até falamos sobre isso aqui. Davi tocava bem, era forte, valente, homem de guerra, homem sisudo em palavras e de boa, o quê? Aparência. Olha só, irmão. Sisudo em palavras, falava pouco, sabia a hora certa de falar. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam demais e ouvem muito pouco. Lá na igreja, aconselhando uma pessoa que entrou num relacionamento todo errado. E, pastor, eu quero orar porque eu acho que esse relacionamento vai dar certo. E o rapaz está acabando de sair de um casamento traumático, onde a mulher abandonou ele com os 2 filhos.
Aí ela veio de outra igreja, conheceu ele, através da esposa que abandonou. Pode um negócio desse? Tem 2 menininhas, coisa mais linda do mundo. Aí entrou no relacionamento com essa cidadã que veio de outra igreja, para me dar trabalho. Aí começou. Aí ligava para minha esposa, ficava 1 hora, 2 horas no telefone. Eu falei, eu vou dar um basta nisso. E ela foi lá em casa, eu falei, irmã, o negócio é o seguinte, todo mundo já viu, só você que não viu, que não dá certo. Não adianta, é um relacionamento falido, não vai dar certo. Ah, pastor, mas se a gente orar assim, irmã, não dá certo, não tem como. Mas pastor, mas eu vou orar. Irmã, eu lavo as mãos. Não, a minha oração vai ter mais nisso aí. Foi embora, depois mandou uma mensagem, pastor, não vou mais na igreja não. Sabe, irmão, nós temos que mudar isso. Sabe como se apresentar. Terceira característica de um jovem transformado: ele é sisudo em palavras, fala pouco, ouve muito, é obediente, tem boa aparência. Característica de um cristão, irmão, ter boa aparência. Nós não somos desse mundo, nós somos distintos deste mundo. Nós somos diferentes do mundo. Se nós parecermos com o mundo, como é que o Espírito Santo vai atrair alguém se eu sou igual ao mundo? Se eu me pareço com o mundo, se eu estou inserido lá? Nós temos que estar inseridos dentro do mundo, sim. Nós estamos no meio da sociedade e vamos estar inseridos nela, sim. Mas nós não podemos nos contaminar com a sociedade. Nós não podemos nos parecer com a sociedade. Olha só aí a mudança de governo que teve. Alguns projetos que já foram aprovados já causou o quê? Um rebuliço. É um mimizinho, né? O Brasil hoje é o país do politicamente correto. Tudo tem que ser do jeito que as pessoas acham que tem que ser. Ninguém pode falar nada contra o pensamento do outro. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão. Então, ultrapassar a razão dessa pessoa já causa o quê? Um grande impacto. A pessoa não aceita. Nós temos que ser distintos do mundo, diferentes do mundo. Se você quer impactar Rio Verde, irmão, você tem que ser diferente das pessoas que lá estão. Você tem que inserir no meio e elas olharem para você e falar assim: ali tem um rapaz, homem de Deus. Ali tem uma mulher de Deus. Eu vi o quanto Deus transformou a vida dela. Eu vi o quanto Deus transformou a vida dele. Eu lembro quando eu voltei a Brasília, depois de todo esse processo, eu já estava namorando a minha esposa, e um amigo meu me liga e fala assim: Sandro, vamos sair? Eu falei, vamos. Vou te buscar. Você está em Brasília? Eu falei, estou na casa do meu pai, vou te buscar. Foi me buscar. Irmão, eles armaram aquele circo, achando que eu tinha a mesma vida de antes. Eu participei de toda a festa com eles. Aí eles ficaram olhando assim, todo mundo pediu, né, as bebidas. Eu bebia, na época que eu bebia só destilado, eu não bebia cerveja. Eu não gostava de cerveja. Eu bebia era vodka, era uísque, era cunhaque, eu não gostava de cerveja. Eu bebia destilado. Chegava a beber, às vezes, irmão, uma garrafinha daquele velho barreiro num dia. Num dia. Então, aí eu sentei na mesa já, cabelo cortadinho, né? Não era mais aquele cabeludão. Não tem nada contra o cabelo comprido não, que depois de crente eu deixei o cabelo crescer uma vez de novo, viu? Não tem nada contra não. E aí, quando eu sentei na mesa, todo mundo ficou olhando para mim. Será que o cara mudou mesmo? Será que o cara é aquilo que ele fala que é? E aí, vai pedir? Hoje é por conta aqui, Sandrão, pode pedir, muitos anos sem ver você, pode pedir. Beleza.
Um Guaraná Antártico aí. Guaraná Antártico, para quem bebia cunhaque. Um mês fiquei em Brasília. Só esse dia me chamaram para sair. Não saí, nunca mais me ligaram. As pessoas hoje, elas têm medo de sair do meio dos amigos, sabe por quê? Porque são influenciáveis. Tem medo de perder amigos. Irmão, a Bíblia diz, Jesus fala assim: aquele que não deixa pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Aquele que não deixa sua família por causa de mim não é digno de mim. Aquele que não nega a si mesmo, toma sua cruz e vem a mim, não é digno de mim. Você tem que se negar. Você tem que se negar essa carne que te impulsiona a ir para este meio. A grande dificuldade dos nossos jovens hoje é que eles são influenciáveis. Quando você vai lá para a faculdade, lá para a escola, lá para o meio aonde você vive, você tem sido influenciado. E nós não estamos influenciando. Olha só as características de Davi. Saul tinha pedido que um homem que apenas tocasse. Mas o servo fala assim, ele não só toca, ele toca bem. Ele não só toca, mas ele é valente, homem de guerra. Ele não só toca bem, mas ele é sisudo em palavras, fala pouco, e quando fala é direto. Ele não só toca bem, mas ele tem o principal. Olha o que diz o final do versículo. E a quarta característica de um jovem transformado: ele é um homem de Deus. Ele podia tocar bem, ser sisudo em palavras, ter boa aparência, mas se ele não fosse homem de Deus, irmão, você pode ter boa aparência, tocar muito bem, cantar muito bem, ser eloquente, ser carismático, mas se você não for homem de Deus, Davi fecha o pacote. E aqui nesse lugar eu sei que tem pessoas que são homens e mulheres de Deus, chamados por Deus, chamados pelo Espírito Santo, para fazerem diferença em Rio Verde. E nós vamos levantar acampamento agora. E nós vamos aqui agora, nesse final de culto, declarar que Rio Verde é do Senhor Jesus. E que os jovens que aqui estão hoje vão sair daqui com a mente transformada. Aquele que até então não tinha recebido, irmão, que você tenha recebido agora, e que você saia daqui totalmente transformado. Que a metanoia que nós pregamos aqui possa ter ocorrido na sua mente, ela possa ter descido ao teu coração, você entendido qual o propósito de tudo isso aqui, de toda essa festa aqui para você, o propósito de tudo aquilo que Deus falou com você, do propósito daquilo que Deus colocou no teu coração, através de cada pastor que ministrou aqui, através do pastor Marcones, pastor Francisco, pastor Antônio, pastor Gessé, pastor Michael, tudo que foi falado aqui, se você guardar e aplicar no teu coração. O Salmo 119, versículo 9 diz: como purificará o jovem o seu coração? Olha só, é uma pergunta: como purificará o jovem o seu coração, o seu caminho? Observando segundo o que? A sua palavra. Se nós observamos a palavra de Deus, irmão, nós vamos chegar lá na cidade de Rio Verde. O movimento Rio Verde para Cristo vai fazer diferença. Os cultos do Impacto Jovem vão fazer diferença. E o próximo retiro, irmão, em nome de Jesus, vai ser maior do que esse. Em nome de Jesus. Eu já estou experimentando isso lá na minha igreja. Até um mês atrás eu tinha 2 adolescentes que eram meus filhos. Eu já estou com 5, irmão. Aleluia!
Já estou com 5, eu já estou fazendo plano para 5 mil. É o Eduardo está fazendo esse plano para mim. O Eduardo é meio doido, viu, irmão? Vai nas ideias dele, não. Estou brincando, viu? Eu falei, 5 mil eu passo uma coisa, eu quero só 3 mil. Amém? Amém? E o ano 2020, irmão, isso aqui, o pastor Antônio, felizmente, vou ter que aumentar isso aqui. Vamos ter que mexer nisso aqui. E sabe quem vai impactar a cidade e vai fazer com que isso aqui seja maior? Você, que observa o caminho do Senhor, você que vive segundo a vontade do Senhor, você jovem que não precisa de artifícios, você precisa da palavra de Deus, você precisa da metanoia ocorrer na tua vida. Ah, meu irmão, e quando você abrir a sua boca, você pode ter certeza que os jovens virão, que as pessoas serão impactadas, porque é o Espírito Santo que faz, e Ele já te deu a promessa de que vai fazer, e nós só vamos tomar posse agora. Amém? Fica de pé.